A maior maravilha que pode acontecer numa família, né, é uma criança nascer, porque a gente sabe que a nossa vida vai continuar a partir delas. A nossa vida, não só enquanto família, mas coletivamente enquanto povo, ela depende das nossas crianças. E quando nasce, né, os bebezinhos, eles são a alegria da casa, da comunidade. Então, todos assim sentem esse desejo de acariciar essa criança, de mostrar para ela que a vida aqui nesse mundo é boa, é bonita. Durante a gestação, a gente é muito cuidada, as mulheres elas são muito cuidadas para que ela consiga gerar essa vida até o final e que essa vida continue, né? Então as mulheres são muito cuidadas. A gente tem as nossas mais velhas, as parteiras que fazem esse acompanhamento hoje em dia, né? Também em conjunto com a medicina convencional, né? Fazem esse acompanhamento, fazendo massagens, vendo como a criança tá, como a mãe tá, principalmente, né? Se ela precisar de alguma coisa, faz algum chá. E é assim, cuidando sempre da mulher primeiro para que a criança consiga vir a esse mundo. Antigamente, na nossa cultura, né? Quando a gente casava, não era a mulher que ia para a casa do marido, era o marido que ia para a casa da mulher. Então, os filhos homens, eles têm algumas funções dentro da casa. E quando eles saem, eles fazem essa falta. Então, por isso, quando eles tinham um filho, ele devolvia para a casa dele. Era como se fosse uma devolução, assim, para que aquela criança pudesse cuidar dos pais assim como ele cuidou. A gente não acredita que para você ser pai ou mãe tem que ser necessariamente biológico, né? Não é um laço sanguíneo que vai fazer a gente menos pai ou menos mãe, né? E é isso que faz a nossa cultura continuar viva, a gente ter esse laço com qualquer que seja a pessoa da nossa comunidade. Esse vínculo do dia a dia, de a gente estar ali alimentando não só o corpo, mas o espírito dessa criança, né? Dando afeto, cuidando dela, que é o que vai formar esse vínculo de pai e mãe. Os nomes eles são dados pela pessoa mais velha da família, geralmente, né? E eles são para trazer à vida alguém que já foi. Então é como se ela tivesse parado em um certo momento da vida dela e outra pessoa vem e continua aquilo que ela estava fazendo. Então, se a pessoa era um curandeiro e ela recebe o nome daquele curandeiro, ela vai continuar essa cura. Quando a gente conhece essa história dessa pessoa que existiu lá atrás, a gente também não está só conhecendo a história dela, mas está conhecendo a história do povo. Como que eles viviam antigamente? Quais que eram os elementos que tinham naquele momento, que existiam naquela época que hoje não existem? Tem nomes que têm conexão com animais que não existem mais, que têm conexão com ambientes que não existem mais. Não são só nomes, não são só pessoas, mas são todo um contexto que fizeram aqueles nomes. Viu que até pouco tempo atrás as nossas mães estavam nomeando as crianças com 2 nomes de brancos e um nome indígena. Então é uma coisa que está mudando agora. A gente está retomando esses nomes, né? Porque, como eu falei, é uma cultura viva e que a gente precisa valorizar, assim, entender que os nossos nomes eles são a continuação de alguma história, de alguma pessoa. Essa aqui é a Caclosela. A história dela, ela era a única cuiã. Cuiã é o curandeiro. Cuiã, mulher do nosso povo. E ela tinha essa conexão com os espíritos que estão ligados à água. Então ela conseguia pescar na época que não tinha carne, não tinha alimento. Ela conseguia buscar alimento quando ninguém mais podia. Então por isso ela era chamada de cuiã, porque ela conseguia conversar com esses espíritos. Caclosela, na tradução literal, é escama de peixe.
Então é como se ela fosse uma sereia. Como se fosse uma sereia, porque ela conseguia conversar com esses espíritos, que são dos animais das águas. Existem um ritual de passagem dessa vida para outra, que é a partir da cremação, é a gente cremando todo o corpo e aquilo que fazia parte da vida daquela pessoa, os bens materiais, tudo vai embora com ela. Então é assim que ela consegue viver tranquilamente lá do outro lado. Mas as crianças, elas não são cremadas exatamente para que elas possam voltar. Então elas são enterradas e é a partir disso que começam os trabalhos, os rituais para que ela consiga voltar. Então é essa ligação dela com a terra aqui que vai fazer ela voltar. As crianças são as únicas que conseguem reencarnar porque elas ainda não conseguiram viver tudo que elas tinham para viver. Então, assim como a gente acredita que os nossos nomes continuam a vida daquela pessoa, a gente também acredita que as crianças, elas podem voltar se elas não tiverem terminado a vida delas aqui.